Glória a Deus. Então, olha só, irmão, o que diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 41. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. Volte e assim por 7 vezes. Verso 44. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se encerrará com nuvem e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Irmão, essa passagem aqui, nós vamos, depois que ler ela, nós vamos agora ler Tiago, capítulo 5. Depois a gente volta para cá. Tiago é quase no final da Bíblia. Você pode passar as páginas tudinha, quase no final mesmo, depois de Hebreus. Capítulo 5, versículo 17 agora. Lembre-se que lá estava falando do profeta Elias. E olha só o que Tiago vai falar sobre aquela passagem que nós acabamos de ler. Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converte, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e a cobrirá multidão de pecados. Amém. Você vai ver que Tiago, ele cita, parece até que ele lia a história de Elias. Porque Elias foi um homem que orou e disse: eu vou orar e não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Não choveu. Agora, você já imaginou uma terra durante 3 anos sem chover? Já imaginou a escassez de água? E ele decidiu orar de novo para que chovesse agora. Ele agora sobe ao Monte Carmelo, dobra o seu joelho. A Bíblia é bem clara em dizer que ele colocou a sua cabeça entre as pernas e orou ao Senhor. Se você, talvez a gente leu e a gente não presta bem atenção ao que a gente leu, mas ele orou 7 vezes. Por que 7 vezes? Algumas pessoas dizem que o número 7 é o número da perfeição. Se você prestar atenção, na Bíblia tem muito 7. 7 voltas sobre os muros de Jericó, antes do muro de Jericó cair. Naamã deu 7 mergulhos, no 7º ele foi curado. A Bíblia vai falar sobre 7 igrejas, 7 cajados. Então, olha só, a palavra 7, na numerologia, como alguns pregam, fala que é o número da perfeição. E diz que o número 8 quer dizer mais do que perfeito.
Diz que o número 6 é o número imperfeito, que é o número do homem, que nós nascemos no 6º dia. Então nós só somos perfeitos em Cristo. Por isso que ele fez o homem no 6º dia e no 7º descansou. E uma pessoa só descansa depois que conclui. Quem está fazendo uma reforma, você só para só quando terminar a reforma. Quando você termina, não, desse trabalho aí, eu estou descansado, eu posso fazer outra coisa, mas aqui eu já concluí. E o 7º dia, irmão, Deus descansou, e a Bíblia diz, quem crê, entra no descanso de Deus. Então, por isso que nós precisamos estar em Cristo, para que nele, nós somente, irmão, nele é que nós somos perfeitos. Então, o escritor Tiago diz que Elias era homem igual eu e você. Era homens, irmão Elias, para quem conhece a história, Elias correu com medo de uma mulher. Ele enfrentou 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo, desafiou o povo e disse, olha, quem orar e descer fogo do céu e consumir o holocausto, então esse é Deus. Então, 450 profetas contra ele e ele sozinho do outro lado. E a história diz que aqueles 450 profetas oraram, se rasgaram, de manhã até meio-dia, mas não desceu fogo do céu. Mas Elias, quando, em primeiro lugar, ele ajeitou o altar, preparou o sacrifício, colocou a lenha e ele fez uma coisa anormal para um fogo pegar. Ele jogou água. Ele jogou, parece que aquela água se tornou, parece até em álcool, porque ele jogava água, a Bíblia diz que os galhos até, as árvores, ficavam boiando na água, e quando ele orou, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e consumiu o fogo. Então, irmão, o fogo de Deus consumiu tudo, e o pessoal chegou à conclusão que somente Deus é Deus, como foi cantado aqui, Deus é Deus. Então, irmão, mandaram matar todos os 450 profetas de Baal. Então a rainha ficou revoltada com Elias. E Elias, quando soube que aquela rainha ia pegar ele correu com medo dela. Como é que pode o homem desafiar e vencer 450 profetas e correr com medo de uma mulher? Mas é interessante que esse homem, irmão, ele tem uma comunhão tão grande com Deus, que ele agora decide orar, e ele começa a dizer, olha aí, se vai vir água. E a primeira vez que ele orou, tem não. Orou a segunda vez, aí tem nem uma nuvem escura. E ele ora pela segunda vez, nada. A terceira vez, nada. A quarta vez, nada. Quinta vez, mas na 7ª vez, quando o seu auxiliar for olhar, ele disse, eu vejo uma nuvem comparado como a mão de um homem. Então Elias teve a conclusão, disse, rapaz, esse é o sinal que vai vir chuva por aí. Corra logo. Corra que não vai vir pouca chuva não, vai vir muita chuva. Elias também era um homem que quando mandaram prender ele, mandaram 50 homens prender Elias. Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens. Então, irmão, eu e você, por que está escrito na Bíblia? Para mostrar a você o poder que tem a oração. Agora imagine só, o homem que estava na antiga aliança, que não era filho de Deus, a posição dele era de servo, o homem que na sua oração ele não tinha o nome de Jesus, mas eles tinham fé, mas eles confiavam em Deus, ele confiava no poder da oração, por isso que ele se prostrou, porque ele confiou que Deus ia fazer. Irmão, quem confia em Deus não vai dar crédito às circunstâncias, porque quem confia em Deus sabe que Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer adversidade, do que qualquer circunstância. Deus, irmão, Ele é maior. Em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis,
Olha só, se você não encontrou, já colocaram aqui na tela. Diz assim, 1 Reis. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Não pense no homem de fé como se fosse assim: eu vou orar e Deus vai responder minha oração. Versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustente. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Bom, se você prestar atenção, o homem tinha duas alimentações. Ele bebia da água e os corvos traziam comida, simbolizando a comida natural, o pão, o feijão, mas vinha também a comida espiritual. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o próprio maná que desceu do céu. Por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Você precisa alimentar o seu corpo, café da manhã, um almoço, um lanche à tarde e uma janta. Mas você precisa também alimentar o seu espírito. E o seu espírito é alimentado quando você lê a palavra, quando você medita a palavra, quando você confessa a palavra, ou quando você está ouvindo a palavra de Deus. Quando você está ouvindo, fé é gerado no seu coração. Por isso que quando você tem que ter cuidado com o que você está ouvindo, porque não é qualquer mensagem que vai gerar fé no seu coração. Se você ouvir um tradicional, ele vai dizer que você é um miserável, que você é um bichozinho de Jacó, que você tem que ter a convicção que essa tribulação é Deus provando a tua fé. Se você for ouvir algumas mensagens, as pessoas vão dizer: irmão, se preocupe não, esse problema que você está passando, porque você tem que ler a palavra de Deus, porque Deus pega o vaso, quebra o vaso e depois faz um vaso novo. Então você vai ouvir coisas que vai, no lugar de gerar fé no seu coração, você vai ficar abatido. Mas você tem que entender quem você é em Cristo. Em primeiro lugar, se você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Você agora é filho, irmão de Deus. E olha só o que diz Mateus, capítulo número 7. Vou ler a partir do verso 7. Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Versículo 8. Pois todo o que pede, Elias pediu para não chover e não choveu. Depois Elias pediu para chover e choveu. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, olha só a comparação que ele faz conosco agora. Versículo 9. Ou qual dentre vós que é vós é o homem que, porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele diz: qual é o pai que vai fazer um negócio disso? Amanhece o dia, meu neto já gosta de um pãozinho, com margarina, com manteiga, e ele chega logo: vovó! Aí já imaginou a avó dele dizendo: não, hoje tem uma banda de tijolo, porque não compraram pão, passa manteiga, dá certo? Ele vai olhar assim para ela e dizer: não dá certo não, vovó. É isso. Aí ele diz, versículo 10: ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra?
Já imaginou, está falando na hora do almoço? Porque é a mistura do almoço. Um cara que gosta de peixe como eu, gosto do atum. E que você for me dar um peixe de atum, viu? Aí já imaginou no lugar do peixe, rapaz, não tem mistura não, mas eu vim ali, pisei em cima de uma cobra, nós vamos... Ele disse, vovó, cobra, não vai dar certo, não. Então, é isso, irmão, que Jesus está ensinando, a posição de um pai. Toda essa atitude aqui você reprovou. Você não é aquele que o filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra. Não é aquele que se o filho lhe pedir peixe, você vai dar uma cobra. Você vai dizer, Deus me livre fazer um negócio desse. Aí, olha o que a Bíblia diz, versículo 11. Ora, se vós que sois mau, até o homem sem Deus, ele não faz isso para os seus filhos. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos... Onde é que está o nosso Pai, irmão? Nos céus. Ele vai dar o quê? Boas coisas aos que lhe pedirem. Então, para receber, tem que pedir. Mas você sabia que o pai, a gente tem medo, a gente sempre fala com a mãe para a mãe falar com o pai? Não sei por que o pai gera um medo. Aí a gente sempre diz assim, mamãe, fala com o papai. Até para sair, fala com o papai. Sempre as crianças, é impressionante, ele age assim, o caminho é a mãe. A mãe tem que falar com a mãe, para a mãe falar com o pai. Na igreja, você tira a mãe e coloca Jesus. Aí você ora ao pai, em nome de Jesus. Aí o pai é aquele que vai te responder. Aí olha o que Tiago diz, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Aí ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu pergunto, doença é coisa boa? Então não vem do alto. Miséria é coisa boa? Não vem do alto. Escassez é coisa boa? Então não vem do alto, não vem do Pai. Por isso que ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Porque o Pai das luzes, porque Ele é o Pai e nós somos a luz do mundo. É o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmão, eu preciso ter a convicção que aquilo que eu peço, 1 João capítulo 5, aquelas epístolas, lá no finalzinho da Bíblia. Versículo número 13. 1 João, capítulo 5, verso 13. Olha só o que diz. Essas coisas vos escrevis, a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que crê, em o nome do Filho de Deus. Aí, versículo 16. Não, é o 14 ainda, eu pulei. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas alguém diz assim, mas é segundo a vontade do Pai. Aí tem gente que olha assim, Pai, se for a tua vontade. É isso que a tradição ensina baseado nesse versículo. Por eles não saber a vontade de Deus, aí diz, Senhor, aí até os doentes, quando está doente, diz assim, eles oram, Senhor, se for a tua vontade, Senhor, me cura. Por causa do versículo 14. Porque diz, essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedir alguma coisa segundo a sua, então tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que se eu estiver doente, Ele quer que eu seja curado. Vamos ver um exemplo bíblico para ficar melhor? Mateus 8. Olha só a vontade de Deus para a sua vida. Para você nunca orar assim, Senhor, se for... Não faça isso não, irmão.
A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Se você conhece a palavra, você sabe a vontade do seu Pai. Quem vive, irmão, muito tempo com uma pessoa, você já sabe qual é a vontade dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, a cor. Então, minha esposa já sabe tudo que ela faz. Eu digo, como é que tá? Tá bom. Isso está aqui, tá bom. Tá insosso? Não, tá bom. Ela já sabe que não deve nem perguntar que tudo tá bom. Mas olha só, Mateus 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, quem? Jesus, grande multidão seguia. Versículo 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, então até aí ele não sabia qual era a vontade de Deus. Se quiseres, pode o quê? Purificar. Deixa aqui no versículo 2. Irmão, aqui nós vemos duas coisas interessantes que muitos cristãos cometem esse erro. Por isso que você vai ouvir crente orando assim, Senhor, se for tua vontade, cura, e bota a mão na pessoa e fica orando. Senhor, se for tua vontade, sara. Não, irmão. O leproso, preste atenção que ele nos ensina duas coisas. Primeiro, esse homem era um leproso. Um leproso, ele teve ousadia de entrar na cidade. Quando um leproso entrava, ele tinha que gritar, impuro, impuro, impuro. E todo mundo ficava longe dele, porque a lepra era contagiosa. Ninguém poderia tocá-lo. Mas Jesus foi o único que se aproximou deste homem. Enquanto todo mundo correu, com medo dele, para não ficar leproso, Jesus ficou. Tendo-se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres. Então ele não sabia se Jesus queria. Se quiseres. Mas depois ele diz, pode. Então ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se Jesus queria. Se quiseres, pode purificar-me. Então ele sabia que ele tinha um poder para ele ficar purificado. Mas ele não sabia se o Senhor queria. Mas no versículo 3, Jesus revela a vontade do Pai. Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero, fica limpo. Tocou. Jesus tocou no leproso. Tocou dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, irmão, se você estiver doente, você tem que crer que Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja sarado. Nós precisamos entender, irmão, todo pai, seja um evangélico, não evangélico, se o filho estiver doente, irmão, ele vende até o celular para comprar medicação, para ver o seu filho pular, correr e saber que seu filho está bem. Se nós, irmão, como seres humanos fazemos isso, imagine Deus, que é o seu pai. Ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para você. Ele sabe se a enfermidade vier sobre você, ele já deu um ingrediente chamado fé. E a fé, irmão, você toma posse da cura, independente do que você está sentindo, você vai dizer, eu creio que eu estou curado. Irmão, Elias, ele creu que poderia orar, e a chuva ia parar, não ia chover, e ele creu que ele poderia orar, e a chuva ia voltar outra vez. Porque eu e você precisamos crer, se você orar. Marcos 16, verso 17. Olha só. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Preste bem atenção que ele não disse assim, os sinais seguirão só os pastores, aos evangelistas, aos presbíteros. Não, ele disse, os sinais hão de acompanhar aqueles que, ele está dizendo, qualquer um que decidir crer. Ele não especificou quem era a pessoa. Ele diz, quem crê, ele diz, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Isso aconteceu aqui domingo. Foi domingo, foi? Foi. É porque eu estou na outra igreja, venho para cá. Que o único dia que eu não estou no culto é na segunda, aí os outros ficam meio perdidos. Versículo 18. Aí ele diz, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Foi o que Jesus fez.
Jesus colocou a mão sobre o leproso e declarou cura, e aquele homem foi curado. Mas aí você poderia dizer: mas pastor, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Mas será que é isso mesmo? Para nós encerrar, João capítulo 14, versículo 12. Olha só o que Jesus diz: em verdade vos digo que aquele, ele não especificou a pessoa, aquele que crê em mim. Quem crê em Jesus aqui? Então você é essa pessoa que ele está falando. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Você imaginou, irmão, o que a Bíblia diz que você é capaz? Mas você sabia que aqui na sua mente existe uma batalha pensando que você não pode? Sabia que aqui na sua mente fica dizendo: você não é essa pessoa, você não tem esse tempo de crente para isso acontecer. Não, mas ele foi bem claro: as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do... Ele disse: eu vou me embora, mas as obras têm que permanecer, a cura tem que permanecer, o milagre vai permanecer, gente batizada com o Espírito Santo vai permanecer, gente sendo salva vai permanecer. Então, irmão, Deus conta comigo, Deus conta com você, e nós somos a continuidade, irmão, do que Jesus começou. É igual aquela corrida, acho que você já participou, ou alguém já participou, ou já viu na televisão, aquela corrida de 400 metros, e é 4 participantes, e cada um corre 100 metros. Aí o cara começa com, chamado corrida com bastão. Aí a pessoa vem com bastão, aí ele corre, quando chega próximo do outro, ele passa o bastão, aí o outro segura o bastão e corre. Irmão, Jesus foi o primeiro, e o bastão ele passou para nós. E nós estamos correndo a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, se Elias creu que poderia orar e não chover, e depois ele creu que poderia orar e a chuva cair, irmão, se ele teve essa capacidade, essa ousadia, então seja ousado também. Seja ousado. Talvez se ele estivesse no meio de incrédulo ali, dizer: Elias, que conversa, Elias, eu nunca vi alguém orar e a chuva parar, Elias, eu nunca vi alguém orar e dizer que vai chover e vai chover, Elias. Elias disse: eu nunca vi também não, mas eu creio em Deus, por eu crer nele, aí eu vou orar, e se eu orar, a chuva vai cair. Então não espere ver para crer, creia para ver. O incrédulo, ele quer ver para crer. O homem ou a mulher de fé, ela crê, aí depois ela vê. Ela crê primeiro e vê depois. Então, irmão, creia. Creia que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.